A racionalização eu vou dividir em 3 casos. Primeiro caso, quando eu tenho uma raiz no denominador e essa raiz é uma raiz quadrada. Então, essa raiz é chamada de fator racionalizante. Eu vou copiar ela multiplicando o numerador e o denominador da fração. Efetuo a operação normal. 2 vezes raiz de 6 e raiz de 6 vezes raiz de 6 é raiz de 36, mas eu já posso pôr somando os expoentes. 1 mais 1 é 2, que daí fica pronto para cortar, simplificar a raiz. Então, fica 2 raiz de 6 sobre 6. Posso simplificar isso aqui por 2, raiz de 6 sobre 3. Segundo exemplo, a raiz é o 2. Então, eu vou copiar só a raiz, não copia quem está fora. Aí, resolve a operação. 3 vezes raiz de 2. Esse 2 eu só copio. E esse 2 na primeira, com esse 2 na primeira, vai ficar 2 na segunda, que eu posso cortar. Esse 2 sai e multiplica aquele 2 que está fora. Quando der para simplificar, simplifica o de fora, mas o de dentro não pode. Nesse caso aqui, o fator racionalizante é o raiz de 2. Então, eu vou multiplicar a raiz de 3 pela raiz de 2, fica a raiz de 6. Raiz de 2 vezes raiz de 2, 2 na segunda, que é 4. Mas vamos deixar 2 na segunda que já fica pronto para simplificar. Então, este é o primeiro caso de racionalização. No segundo caso, o índice é sempre maior do que 2. Então, eu tenho que ver quanto que eu tenho no expoente. Eu tenho 1. Quanto falta para completar o 3? Falta 2. Então, esse 2 eu vou ter que acrescentar, porque no final eu só vou poder cortar se eu tiver o índice e o expoente igual. Ó. Aí eu posso cortar. Então, para que ele chegue no final igual, se eu tinha 1, eu vou ter que acrescentar 2 ali. Em cima eu faço a mesma coisa. O mesmo que eu coloquei embaixo no denominador, eu tenho que pôr no numerador. Aí esse 2 eu só copio. Raiz cúbica. O 2 na segunda é 4. Vai sair da raiz o 2 de baixo. Então, ficou 2 raiz cúbica de 4 sobre 2. Esse de fora eu posso simplificar. Então, vai sobrar raiz cúbica de 4. No outro exemplo, aqui eu tenho 1. Quanto falta para completar 5? Está faltando 4. Então, esse 4 eu tenho que acrescentar. Em cima, a mesma coisa. Porque no final, no denominador, eu tenho que somar esse 1 com esse 4 para poder simplificar com o 5 que está ali. Ó, se ficou igual, eu posso cortar. Então, em cima vai ficar 4, raiz quinta. Como esse 4 não tem como formar grupo de 5, eu vou resolver. 2 na quarta dá 16. Então, ficou 4, raiz quinta de 16 sobre 2. Posso simplificar, só o de fora. 2 raiz quinta de 16. Mais um exemplo. Raiz cúbica. Eu tenho 1. Quanto falta para 3? Falta 2. Faltam 2 que eu vou acrescentar no expoente para poder fechar os 3. Então, vai ficar 6 raiz cúbica, 3 na segunda que é 9, embaixo eu só somo os expoentes, para ficar igual ao índice e eu poder simplificar. Então, vai ficar 6 raiz cúbica de 9 sobre 3, que eu posso simplificar
2 raiz cúbica de 9. Então, o segundo caso é quando o índice é maior do que 2. E o terceiro caso é quando eu tenho um binômio. O fator racionalizante sempre vai trocar esse sinal. Se ele está mais, fica menos, se está menos, vira mais. Então, raiz de 6 menos raiz de 2, raiz de 6 menos raiz de 2. Em cima eu faço a distributiva. 2 vezes raiz de 6, 2 raiz de 6. 2 vezes menos raiz de 2, 2 raiz de 2. E aqui embaixo ele fica o produto da soma pela diferença, produto notável. Então, faz o quadrado do primeiro, que é a raiz de 6, menos o quadrado do segundo, que é a raiz de 2. Como aqui é quadrado, vai cortar. Sempre vai sair da raiz e sempre vai ser menos embaixo. Então, vai ficar 2 raiz de 6, 2 raiz de 2, sobre 4, eu só posso simplificar se eu simplificar todos por 2. Então, vai ficar raiz de 6 menos raiz de 2 sobre 2. No outro exemplo, tem menos no meio. Então, eu vou multiplicar por mais. Então, eu vou multiplicar por 2 mais raiz de 2 e 2 mais raiz de 2. Isso vai ficar 8 mais 4 raiz de 2. E embaixo, o quadrado do primeiro. O quadrado de 2 menos o quadrado da raiz de 2. Então, isso vai dar 4 menos 2. Então, vai dar 8 mais 4 raiz de 2, diminuindo fica 2. Simplifico por 2. Então, vai ficar 4 mais 2 raiz de 2. E o último exemplo, que é menos, eu vou multiplicar por mais. Raiz de 5 mais raiz de 2 e raiz de 5 mais raiz de 2. Distributivo. 6 raiz de 5 mais 6 raiz de 2. E embaixo sempre vai ser o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Vai sair da raiz o 5, sai da raiz o 2, e 5 menos 2 é 3, que eu vou poder simplificar tudo por 3, todos os de fora por 3. Então, isso vai dar tudo por 3, 2 raiz de 5 mais 2 raiz de 2. Então, essas são os três diferentes casos de racionalização.